Isaías capítulo 55, fácil de achar, não é? Onde nos diz, amém? Todos acharam? Não perguntei, amém? Glória a Deus. Onde nos diz, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em primeiro lugar, o espinheiro crescerá e o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Até aqui. Curve a sua cabeça diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos carentes de Ti. Quanto mais ouvimos a Tua palavra, quanto mais aprendemos de Ti, quanto mais recebemos bênçãos, nós precisamos ainda mais de Ti. Porque sem a Tua presença, sem o Teu Espírito, sem a unção que vem dos céus, Senhor, nós não somos nada. Se o Senhor, ó Deus, parar o vento, nós morremos de calor. Se o Senhor, ó Deus, cortar o oxigênio sobre a face da terra, definharemos, morremos. Definhamos de uma tal forma, ó Deus, que não poderemos sobreviver. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada acontece ou acontecerá por acaso. O Senhor controla toda a face da terra. O Senhor controla o universo. E por isso precisamos, ó Deus, que o Senhor venha nos controlar. Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, unge, Senhor, as nossas cabeças com óleo, para que possamos viver segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Amados, nós agimos muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós agimos conforme aquilo que vai no nosso coração. E Deus coloca diante de nós aquilo que sentirmos o desejo, ou seja, o desejo de escolha, os desejos de decisões. Deus, Ele não decide por nós. Tem pessoas até que pensam que Deus é que toma as decisões por cada um de nós. Não, Deus, Ele sabe quais são as decisões,
quais são as opiniões que nós temos ou que vamos tomar, mas Deus jamais toma decisões por nós. Ele, por ser onisciente, por ser onipotente, por ser sabedor de todas as coisas, por estar em todos os lugares, Deus sabe de tudo. Por Ele ter nos formado, nos criado, Deus sabe os propósitos do nosso coração. Mas as decisões, as escolhas, elas partem de nós mesmos. E Deus aprova ou desaprova, mas não evita que não aconteça na nossa vida, se assim nós queremos. Deus sempre nos deixa escolher livremente o que queremos. Nossas são as decisões, nossas são as opiniões, mas Ele sempre analisa cuidadosamente as alternativas. Portanto, nem tudo que escolhemos e pedimos ao Senhor nos é concedido. Às vezes Deus, por sermos servos do Senhor, por termos Deus como nosso único e suficiente Salvador, Deus analisa a vida daqueles que o têm como Senhor. Ele vai analisar e vai nos dar ou não, ou seja, Ele vai nos dar ou não aquilo que for da sua vontade. Se não for, Deus não dá. Se não for da vontade dEle, Ele não deixa realizar na vida daqueles que o servem. Agora, as pessoas que não têm o Senhor, as pessoas que não professam o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele deixa correr. Ele não vai se meter na vida daqueles que não têm ou não querem como Senhor. Deus Deus muitas vezes, Ele permite que aconteçam situações para ver que decisões nós vamos tomar. Deus permite às vezes que aconteça algo em nossas vidas para Ele analisar o nosso coração, mesmo Ele sabendo e conhecendo quais são as nossas decisões. Deus conhece o nosso ser, Deus conhece as nossas decisões, mesmo antes de nós termos nascido. Ele sabe o que poderá acontecer ou o que nós vamos fazer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu quero que você passeie um pouquinho comigo na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Lá, quase no início da sua Bíblia, você vai encontrar o livro de Deuteronômio, lá no Velho Testamento, no início, você vai encontrar o capítulo 30, onde nos fala sobre as promessas de misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Deuteronômio capítulo 30, apenas o versículo 19, que nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele fala ainda nesse versículo: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus fala a cada um de nós, Deus nos prepara, Deus põe diante de cada um de nós as bênçãos. É o que Ele quer para nós, o que Ele quer para toda a sua criação, ou seja, para todos os homens na face da terra, os quais foram criados por Ele, todos foram formados por Deus. Mas Ele põe diante do ser humano, diante de toda a sua criação, mostra para todos os seres viventes o que é bom. Olha, respirar é maravilhoso, então respira, não é? Viver nas bênçãos de Deus, debaixo do temor da palavra de Deus, é maravilhoso, então viva. Então Deus põe diante do homem aquilo que é bom, como nós lemos nesse versículo. Mas também Deus não pode deixar de colocar na face da terra, ou em qualquer parte do universo, aquilo que não presta. Porque existe, da mesma forma que existe dia e noite, ou seja, luz e trevas, também existem as coisas boas na face da terra, as quais o homem deve escolher para ele. Eu quero o que é bom, ou eu não quero o que é bom, e quero aquilo que é ruim, mas aos meus olhos parece ser bons. Deus não impede da pessoa escolher as coisas más. Deus coloca diante do ser humano o que? O Monte Gerizim, que é o monte da bênção, e coloca diante do ser humano
o monte da maldição, né? Para quê? Para que o homem escolha viver eternamente ou morrer eternamente. Deus colocou diante de Moisés a vida e a morte, deixou que Moisés tomasse a sua decisão. Ele não falou para Moisés: olha, Moisés, você vai por esse caminho porque esse caminho é o que eu quero para você. Você vai por esse caminho porque esse caminho é o caminho de bênção. Não, ele deixou Moisés tomar a sua própria decisão. Deus propôs a Moisés a bênção e a maldição. Ele não colocou: olha, eu vou levar você e todo este povo a um lugar que mana leite e mel, mas vocês têm que fazer por onde para chegar a esse lugar. Da mesma forma, Deus estava levando Moisés para um lugar que manava leite e mel, mas um lugar material, um lugar terreno. E hoje Deus faz a mesma proposta para cada um de nós. Se você andar nos meus estatutos, se você viver segundo a minha palavra, se você ter Jesus, se você escolher o meu Filho Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu tenho um manancial para você. Eu tenho uma vida eterna. Eu tenho uma terra celestial que não a terrena, não aquela que aqueles homens e mulheres foram e levaram 40 anos caminhando para chegar naquele lugar e não chegaram. Chegaram apenas os seus filhos, ou seja, aqueles que foram gerados no deserto. Eu tenho um lugar maravilhoso e será no céu, mas tem que andar nos meus caminhos, tem que viver segundo os meus mandamentos, os meus preceitos. Deus, então, amados, ele propôs a Moisés a bênção e a maldição e acrescentou: escolhe, pois, Moisés, a vida. Alertou, porque ele vivia, Moisés praticamente vivia face a face com Deus. Foi ele quem viu Deus passar por entre a fenda da rocha. Moisés teve essa oportunidade de ver Deus passar, ver as costas de Deus passando por entre a fenda de uma rocha. Você pode notar, você pode perceber a afinidade que Deus tinha, ou que Moisés tinha com Deus, a amizade que este homem tinha com Deus, de Deus falar para ele: olha, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Meus amados, é com tristeza que às vezes nós falamos isso, que muitas pessoas hoje que não se achegam a Deus, que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela não só está condenando a sua própria vida, mas também está condenando toda a sua descendência. Apresentamos essas crianças a Deus, e o que eu falei: Jesus é o nosso espelho. Jesus é o qual nós podemos olhar para fazermos a mesma coisa que Jesus fez. É Ele quem nos ensina. E se ensinamos ou passamos coisas para os nossos descendentes, eles vão olhar para nós como pais, como avós, e vão falar: não, os meus pais, os meus avós agem dessa forma, fazem desta maneira, e eu vou fazer a mesma coisa. Então é uma perdição atrás de outra perdição, e isso eternamente, enquanto o Senhor não vier buscá-los. Amados, nós precisamos escolher o que é bom. Da mesma forma, nós temos diante de Deus, nós temos diante de nós, na verdade, nós temos o quê? Bênçãos e maldições, a morte e a vida, ou seja, o céu e o inferno. E Deus quer que tomemos decisões sábias. A palavra de Deus tem nos dito, temos aprendido na palavra de Deus, que Deus não nos quer como tolos. Mas parece que tem pessoas que querem viver na tolice, querem viver sendo enganada, ou seja, enganando elas mesmas, porque enganar a Deus de forma nenhuma nós podemos. Mas existem pessoas que se enganam, gostam de ser enganados. Queridos, existem pessoas que enganam, existem pessoas que são enganadas, e existem pessoas que gostam de ser enganadas. Deus está falando. A mensagem está sendo pregada através da mídia, através de tudo quanto é coisa que há.
todo meio de comunicação que existe na face da terra, estão se falando do poder de Deus, estão se falando da salvação e vida eterna. Mas muitas pessoas não se atentam para isso. O povo, amados, não trocou o verdadeiro Deus por deuses estranhos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que têm no seu coração a plenitude do Espírito, eles jamais trocarão a glória do Senhor, jamais trocarão o verdadeiro Deus por deuses estranhos, por deuses os quais conhecem tão pouco. Se você for em Josué no capítulo 24, versículo 15 apenas, nós vamos ler um pouquinho do que Deus fala sobre a renovação da aliança. Versículo 15, amém? Josué capítulo 24, versículo 15, nos diz: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, o que fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amado, Josué falou ao povo: escolhei hoje a quem servais, escolhei hoje se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habita, ou ao Deus de Israel. Eu cansei de ouvir pessoas falar: os meus pais serviram a fulano, os meus pais são da religião tal e eu morro nela. Eu não saio porque os meus pais assim fizeram. Por isso eu falei que nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós somos espelhos para os nossos filhos, da mesma forma que Jesus Cristo é o nosso espelho. Nós temos que olharmos para o Senhor Jesus e falar: eu quero agir conforme Jesus agiu. Eu quero servir a Deus, porque Jesus me ensina assim na sua palavra. Jesus ainda não tinha vindo quando Josué estava caminhando junto a Moisés. Josué e Caleb, os dois únicos homens que saíram do Egito e conseguiram entrar na terra que manava leite e mel. Os dois únicos homens que não blasfemaram contra Deus, que não fizeram nada que ferisse o coração de Deus. Josué e Caleb. Todos os outros homens e mulheres que saíram do Egito caminhando para a terra que Deus prometeu, morreram no deserto. Por quê? Morreram porque blasfemaram, reclamaram, maldisseram o nome do Deus Jeová, ou seja, Yahvé. Somente a geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. Amados, claro que nós queremos que os nossos descendentes entram no gozo do Senhor, mas não podemos fazer como aquele povo que saiu do Egito e não entrou na terra que manava leite e mel. Nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática na nossa vida, para herdarmos aquilo que Deus tem prometido na sua palavra, e do princípio dela até o fim. Deus promete uma vida maravilhosa para nós após a morte. E Josué acrescentou para aquele povo que estava caminhando desanimado, Josué acrescentou para aquele povo, os quais já não tinham mais prazer, já não tinham mais alegria, Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados, a sua decisão tem sido a mesma de Josué? Você tem colocado dentro do teu coração que você e toda a tua casa servirão ao Senhor Deus Yahvé? Você tem colocado dentro do teu coração e falado para os seus filhos para nunca se afastarem do caminho de Deus, que é o único e verdadeiro? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão sábia, propósito com Deus,
de servir independentemente das circunstâncias, servir a Deus independentemente dos problemas que vêm sobre a sua vida, que muitos às vezes falam: Deus não está olhando para mim, porque eu estou passando por problemas terríveis, Deus não está comigo, por isso eu vou deixá-lo. É com tristeza que eu falo isso para você, meu amado, minha amada. Se você deixar Deus, você passa a ser um perdido ou uma perdida, vai para um lugar terrível e Deus continua sendo Deus. Eu vou repetir: Deus não vai obrigar a você a mudar de ideia. Ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que sair do nosso coração, que estiver na nossa memória. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolhermos para onde nós queremos ir. E Ele já sabe. Desde antes dele formar o ser humano, Ele sabe o que será daquela vida. Mas Ele não muda. O que Deus mudou, o que Deus fez em benefício e faz até hoje, foi entregar o seu único Filho para morrer na cruz, no Calvário. Ele fez o máximo, e hoje Ele deixa que você, ou seja, que nós escolhamos aquilo que queremos. Ele não se mete, vamos dizer uma palavra bem clara, Ele não se mete naquilo que o seu coração decide. Deus sonda os corações e agrada da integridade de todos os seres humanos. Deus, Ele não volta atrás com a sua palavra. Ele não pode desfazer aquilo que Ele fez. Mas Ele continua sondando os nossos corações. E ao sondar os nossos corações, Ele entende, Ele sabe daquilo qual nós vamos realizar, aquilo que nós recebemos para nós. E quando Ele sonda o nosso coração e encontra em nosso coração uma integridade, Ele se alegra. Primeira Crônica, no capítulo 29, versículo 17, você pode abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 17, que nos diz: bem sei, meu Deus, que Tu prova os corações e que da sinceridade Te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o Teu povo, que se acha aqui, Te faz oferta voluntariamente. Aleluias. Nós ofertamos a Deus as nossas ofertas de lábios. Nós ofertamos a Deus as nossas ofertas, ou seja, financeiras. Nós ofertamos a Deus as nossas vidas. Eu vou voltar aqui à consagração das crianças. O que nós fizemos? O que os pais fizeram, na verdade? Devolveram a Deus. Senhor, eu estou ofertando meu filho a Ti. Da mesma forma que o Senhor me deu, eu coloco em Tuas mãos para o Senhor cuidar, porque os Teus cuidados são maiores do que os meus. Nós não temos poder nem autoridade para cuidar dos nossos filhos como o Senhor cuida. Eu estou colocando nas Tuas mãos. Senhor, cuida deles para mim. Faz na vida deles aquilo que aprove o Teu coração. Faz na vida deles aquilo que for da Tua alegria, do Teu querer. E Deus se sente alegre. Olha, eu presenteei, eu gerei esta criança no ventre da mãe, mas eles me devolveram, não é? Para que eu cuide. Amados, Deus prova os corações. Somente Deus pode fazer isto. E ama a sinceridade, diz a palavra, daqueles que dão voluntariamente com alegria. Você viu algum pai triste aqui na frente, alguma mãe consagrando o seu bebê a Deus com tristeza no coração? Não, com alegria. Senhor, cuida dele, aleluia. Guarda, Senhor. Sustenta, Senhor, glória a Deus. Aleluia.
Deus se alegra com o nosso oferecer, né? Em sermos voluntários a Ele com alegria. No livro de Jeremias, se você for mais lá à frente, você vai ver que Jeremias, no capítulo 12, versículo 3 apenas, a palavra do Senhor, ela nos diz algo muito interessante. Jeremias, capítulo 12, versículo 3: mas tu, Senhor, me conhece, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Não adianta enganar Deus, você engana você mesmo, não é? Quando nós tomamos outras posições, nós enganamos a nós mesmos, porque a palavra de Deus nos diz, não é? Tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo, arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Deus conhece o seu coração. Não temos como enganar a Deus. Eu vou fingir que estou aceitando Jesus, eu vou fingir que amo a Deus, eu vou fingir que a minha alma, o meu espírito está contrito, está voltado para Deus. Você pode enganar quem está ao seu lado, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar dentro da sua casa, você pode enganar os seus familiares, mas Deus nós não temos como enganar. Aliás, será até um perigo tentar enganar a Deus, não é? Um perigo, porque a coisa pode virar, né? Se Deus naquele momento, não, está me enganando, né? Eu não vou perdoar dessa vez. Claro que Ele é um Deus perdoador, né? Com exceção, eu gosto sempre de lembrar, com exceção de quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus, não tem jeito, aí é inferno mesmo, não é? Não tem perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E talvez tenha alguém aqui nesta noite que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e fala: o pastor falou isso, mas eu já blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Mas quando foi isso? Mas eu não era evangélico, eu não conhecia a verdade, eu nunca tinha ouvido pregar sobre isso, estou ouvindo isso agora. Meu amado, Deus não leva em consideração a ignorância do homem. Já pensou se Deus levasse em consideração tudo que falamos, tudo que fazemos, todas as nossas ações? Ninguém iria ser salvo, ninguém. Mas Deus não leva em consideração a nossa ignorância, não leva. Eu queria perguntar para você, não quero que você responda, né? Levante a tua mão, mas como está o seu coração diante do Senhor seu Deus? Você tem sentido a presença de Deus no seu coração? Você tem sentido que Deus tem abençoado a sua vida? Você tem sentido que as mãos de Deus, eu vou tirar as mãos, a mão de Deus está sobre você? Você tem sentido que a alegria do Espírito Santo tem fluído no seu coração? Como é que está a sua vida diante de Deus? Devemos procurar nos achegarmos mais a Deus. O servo de Deus deve tomar as decisões que vêm do coração de Deus. O servo de Deus deve tomar as decisões, não a do seu próprio coração, mas sempre perguntar para Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? Senhor, é essa posição que eu devo tomar? É dessa forma que eu devo agir? E às vezes, ou na maioria das vezes, Deus tem falado ao seu coração, mas você não ouve. As palavras de Deus entram de um lado do ouvido, saem pelo outro, e você não as põe em prática. No livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 4 ao versículo 9, a palavra de Deus também tem algo novo para nós, do que diz respeito às decisões que tomamos e que tem que ser conforme as decisões do Senhor. Quando pedimos a Ele, Ele decide por nós. Se não pedirmos, Ele jamais entra no seu coração sem ser convidado. Salmos, capítulo 25, versículo 4 ao versículo 9. Amém? Salmos, capítulo 25, versículo 4 ao versículo 9.
Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero quando todo. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembre dos meus, o quê? Ou seja, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Olha o versículo 8: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Aleluias. Guia, Senhor, os humildes na justiça, ensina aos mansos. Oh, glória a Deus. Amados, então quando nós pedimos a Deus, é Ele quem nos guia. Quando somos servos de Deus, a nossa vida passa de uma situação para uma bem mais alta, uma situação conforme a vontade de Deus. Quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós levantamos a nossa mão ao Senhor e falamos: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, a minha vida sem a tua presença nada é. Você perde um título, como eu sempre tenho falado aqui, quando oro pelas pessoas que aceitam Jesus. Elas perdem o título de criatura de Deus. Pastor, o que é isso? Eu não sou mais criatura de Deus. Para Deus você perde esse título. Para nós vamos saber que somos sempre criatura do Deus Altíssimo. Mas para Deus, quando a pessoa aceita Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. O Senhor vai lá, risca aí o nome dele aí de criatura do Deus Altíssimo e põe no livro da vida: filhos do Deus Todo-Poderoso. Quem quer permanecer sendo apenas uma criatura? Esses dias eu dei o exemplo: isso aqui é uma criatura de um homem. Será que o homem que criou isso daqui ama esse negócio? Não. Olha, foi ideia minha, eu criei dessa forma. Fecha essas ferragens aí, pode dobrar, levar para onde quiser. Eu criei, mas será que o homem ama esse troço aqui? Não. E nem Deus ama a criatura. Se morrer como criatura, não vai para Deus. Isso aqui um dia vai quebrar. A pessoa que criou isso daqui vai querer de volta? Não. Então, amados, quando Deus muda a sua situação, quando Deus risca o seu nome de criatura do Deus Altíssimo e põe filhos ou filha do Deus Altíssimo, você passa a ser do Senhor, e as bênçãos de Deus são permanentes sobre a sua vida. Ele nos faz conhecer os seus caminhos, ensina-nos as suas veredas, e diz a palavra que guia-nos na tua verdade. Quando vivemos na mentira, não somos de Deus. Mas quando nós vivemos na verdade de Deus, nós não somos criaturas, nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Você tem andado conforme a vontade de Deus? Você tem feito aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? Você tem deixado manifestar a verdade de Deus em seu coração e viver segundo aquilo que Deus tem te ensinado? Salmos capítulo 143, no versículo 10. Lá na frente mais, né? Salmo 143. Apenas o verso 10. Olha o que devemos fazer. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos ler o restante. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Quem atribula? Quem são os nossos inimigos? É aquele que discutiu com você um dia? É aquele que te fez mal um dia? Não. Os nossos inimigos são os mesmos inimigos de Deus. Os nossos inimigos são aqueles que se rebelaram contra Deus dos céus e foram lançados para as profundezas. Esses são os nossos inimigos.
Então Deus ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos clamores. Temos que andarmos segundo a vontade de Deus. Ele é o nosso Senhor. O raciocínio sem a direção do Espírito Santo, amados, ele atrapalha as decisões de Deus para a sua vida. Quando começamos a raciocinar, quando começamos a fazer nascer algo dentro do nosso coração, que não vem do coração de Deus, quando não confiamos em Deus, as coisas começam a dar contrário, começam a acontecer contrário ao querer do Espírito. Eu não preciso abrir, você anota por causa do tempo, mas anota aí Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao versículo 7, onde Deus nos fala: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe o teu próprio entendimento, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Deus está falando para cada um de nós. Deus está nos ensinando a andar segundo a tua vontade. Deus está nos mostrando o Monte Gerizim e não o Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Deus está falando para o seu povo: olha, permanece no Monte Gerizim. No Monte Gerizim tem bênçãos para você. Mas tem pessoas que se aborrecem por viver em lugares bons, por viverem no Monte Gerizim. Preferem ir para o Monte Ebal, porque no Monte Ebal pode tudo. No Monte Gerizim tem algumas restrições. No Monte Gerizim a palavra de Deus proíbe algumas coisas. No Monte Gerizim eu não vou fazer aquilo que agrada a minha carne, a minha matéria, o meu corpo. Mas no Monte Ebal pode tudo. Anota também Provérbios capítulo 14, versículo 12, que nos diz: há caminho que o homem parece ser direito, há caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele conduz à morte. O fim deste caminho que aos nossos olhos parece ser bons, esse caminho parece ser maravilhoso, ele não conduz à vida eterna, mas conduz à morte, morte eterna. O homem toma decisões que parecem ser boas, fecham negócios que parecem ser bons, e muitos acabam com problemas seríssimos. Por quê? Porque não consultaram a Deus, porque não pediram a opinião de Deus, porque não convidaram o Senhor para entrar no seu negócio. Da mesma forma, muitos casamentos se acabam porque Jesus não foi convidado. Porque quando Jesus é convidado de coração, o casamento dura até a viuvez. Quando Jesus é convidado de livre e espontânea vontade pelos cônjuges, e não por pressão de alguém, ou até mesmo dos pais, o casamento dura até a viuvez. Anotaram Provérbios capítulo 19, versículo 21? Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que permanece. Você pode fazer milhões de planos, mas o que vai imperar quando você é do Senhor é os planos de Deus para a sua vida. Porque você entregou, você buscou, você clamou: Senhor, eu quero fazer isto, mas se não for da tua vontade, Pai, eu não quero que aconteça. Senhor, eu quero fazer isso dessa forma, mas eu quero a opinião do Senhor, eu quero que seja feito conforme a tua vontade. E Deus vai começar a agir na sua vida, Deus vai realizar na sua vida aquilo que for do seu querer para abençoar você. Abra agora a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas capítulo 6. Gálatas, se quiser anotar também, pode anotar, depois você lê. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Quando você confia em Deus, quando você convida Jesus, quando você fala para o Espírito Santo amado de Deus: entra no meu coração, aqui é a tua morada.
casa feita pelas mãos do próprio Deus, que é o nosso corpo. Quando você fala para o Espírito de Deus, habita em mim, faz na minha vida conforme a vontade do Pai, Ele vai fazer da forma que você pediu. Aí Deus tem a autorização sua para entrar na sua vida e realizar as bênçãos no nome do teu Filho Jesus. O que semeia para a sua carne, da carne se fará corrupção, e o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida e vida eterna. Amados, as decisões que são baseadas no Espírito, quais são? São as decisões que você pediu a Deus que tomasse por você. Em Colossenses, você anota Colossenses capítulo 3, versículo 2, não é? Eu vou ler só um pedacinho. Pensai nas coisas que são de cima, ou seja, pensai nas coisas que são do alto, pensai nas coisas que são dos céus, não é verdade? E não nas que são da terra. As coisas da terra passará. As coisas da terra, a traça corrói, a ferrugem acaba com ela, mas as coisas que são dos céus são eternas, assim como é a tua alma diante de Deus. Amém? Moisés, nós temos o exemplo de Moisés, que Moisés, ele se recusou em ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou ser um homem rico, um homem poderoso, neto do homem mais famoso da época, Faraó. Teve por maiores riqueza, teve no meio das riquezas, mas também Moisés teve por maior riqueza a vergonha, o opróbrio. Não quis viver sendo chamado de filho da filha de Faraó. Riquezas, bens, mas preferiu voltar para o seu povo. Preferiu ser chamado de filho do Deus Todo-Poderoso. Rejeitou os bens, rejeitou os tesouros faraônicos, rejeitou os tesouros do Egito, porque ele sabia que ele tinha uma vida melhor, uma recompensa melhor, uma riqueza maior, sendo filho do Deus Yahvé. Quantos aqui já recusaram uma oferta do diabo? Quantos aqui já lhe foi oferecido algo e você, como servo de Deus, você parou, analisou, falou: não, isso não é de Deus, isso não vai me fazer bem, eu vou esperar um pouco mais. Quantos aqui já receberam uma oferta maligna, até mesmo de um emprego, e o Espírito Santo fala ao teu coração: não, esse não é aquilo que Deus tem para você. Esse emprego, ou seja lá qual for a situação, não é isso que Deus tem para você. E você esperou em Deus, e Deus te deu o melhor. Mas também quantos Deus falou ao coração: olha, não é isso que eu tenho para você. E a pessoa às vezes olha o tamanho do salário, o valor que ele vai receber. Não, esse é que Deus está falando para mim, porque o salário é alto, o outro é um salário mais baixo, eu vou aceitar esse daí, porque esse é bom para mim. E ele aceita, porque o dinheiro é alto, e quando acaba, ele se dá mal no negócio, porque Deus não está com ele. Amados, a única solução, quando o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, é aguardarmos em Deus, aguardarmos o momento certo, porque somente Deus tem o melhor para nós. O que Deus tem para você e para mim é algo tão grande que não podemos imaginar, que não podemos medir o tamanho das bênçãos de Deus. Não podemos. É colocarmos nas mãos de Deus e falar: Senhor, a minha vida te pertence. O que o Senhor tiver para mim, é isso que eu quero receber. Não aceito que outro tipo de coisas que não venham de tuas mãos chegue até a minha casa, chegue até a minha família. As boas decisões são encontradas apenas, somente, na verdade, na palavra de Deus. Por quê? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor, e luz para o meu caminho. Deus é a lâmpada para os seus pés. Somente em Deus você não tropeçará em alguma pedra,
porque Deus é quem ilumina os teus caminhos. Deus é a lâmpada para os teus pés. A palavra de Deus tem iluminado a tua vida. Os teus estatutos, diz a palavra que nós devemos declarar, que os teus estatutos é o meu prazer. A palavra de Deus tem nos ensinado. Deus é o nosso conselheiro. Não existe outro. Deus é o nosso conselheiro, e somente Ele dirige os nossos passos através da sua palavra. Amados, não podemos nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita, e muito menos voltarmos. Os nossos olhos têm que estar firmes em Cristo Jesus. Amém? Porque só nele nós temos salvação e vida eterna. Só nele. Ah, pastor, mas eu conheço, já ouvi falar de santo tal, que ele me abençoa, ele guarda a minha vida. Não guarda não, não guarda não. Ele não morreu por você, ele não deu a vida dele por você. Somente Jesus derramou todo o seu sangue para salvar você de um lugar terrível. Somente Jesus pagou pelos seus pecados, e paga até hoje, pelas pessoas que viveram antes deles, pelas pessoas que viveram durante o tempo que ele estava aqui na terra, para nós que estamos aqui hoje, e também para os que hão de nascer, para os que hão de vir. Só Jesus Cristo é poderoso, só Ele salva e dá vida eterna. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero, antes de nós terminarmos, eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que queira Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que ainda não fez esse plano de vida, se você quer fazer agora. E também você que um dia aceitou Jesus, depois você se afastou, não é? Não, deixa eu experimentar um pouquinho do mundo, e aí foi. E Deus trouxe você aqui nesta noite. Você quer se reconciliar com Deus? Esse é o momento. Se tem alguém, é só levantar a mão, vou estar orando por você e vamos terminar o culto. Se não tem, não é? Eu costumo dizer sempre que o sangue dessa pessoa não vai cair mais sobre os meus ombros. Se você entrou aqui hoje, ouviu a palavra, ouviu o apelo, e você, não, deixa para depois. Aí Deus chega ali fora, é ceifar da vida, né? Aí vai a Deus porque tem que ir. Chega lá, Senhor, eu não sabia, não é? Aí Deus, não, você ouviu a palavra, foi feito o convite, não é? O teu sangue não cai sobre o ombro do pregador, porque ele te convidou. Então, amados, eu pergunto mais uma vez, tem alguém que queira ter Jesus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou queira você se reconciliar com Deus? É só levantar a sua mão. Tem alguém? Não deixa o diabo prender você aí na cadeira, não, segurando teu braço, não. Se tem alguém, levanta a mão. Se não tem, né, glória a Deus, nós vamos louvar o Senhor nosso Deus. Mas antes, eu quero pedir que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida, pela vida de toda a igreja. E vamos terminar o culto louvando a Deus. Os músicos se preparem, o back vocal. Estenda as suas mãos ao Senhor. Se você tem um problema, também fala com Deus. Você tem um problema de enfermidade, um problema que você não está conseguindo superar, fala com o Senhor. Curva a sua cabeça diante de Deus. Põe a tua mão direita sobre o teu coração e levante a tua mão esquerda aos céus para receber as bênçãos de Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Pai querido, como servos carentes, como servos que precisam ser alcançados, como servos que precisam ser restaurados a cada dia. Senhor, que o teu Espírito Santo que habita em nós leve até a tua presença, Senhor, as nossas orações. Que as vidas que estão aqui, ó Deus, possam ser restauradas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, que todo mal que porventura entrou no corpo deste homem, desta mulher, que ele caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo, ó Deus, possa habitar neste coração, porque este coração foi feito para a morada do Deus eterno. Manifesta o teu poder, Senhor. Venha regar esta alma, Senhor, venha
regar com a água do teu Espírito Santo esta alma sedenta. Venha derramar sobre esta vida, ó Deus, as tuas bênçãos, as tuas misericórdias. Que o teu amor, Senhor, seja manifesto neste momento. Que haja mudança, que haja transformação, que haja, ó Deus, o querer desta pessoa para abraçar o teu Filho Jesus e viver segundo a tua palavra. Pai querido, Pai amado, se alguém entrou aqui enfermo, Deus, essa enfermidade que tem tirado a alegria, que tem tirado, Senhor, o desejo até mesmo de vir à tua casa, Senhor, que esta pessoa seja curada agora, ou curada em nome de Jesus Cristo. Venha derramar do teu perfume, venha derramar, Senhor, do teu bálsamo, venha derramar, Senhor, do teu unguento. Ó Deus, que ao saírem daqui, Senhor, nesta noite, saiam da tua santa paz. Que ao saírem daqui, Senhor, saiam debaixo do teu braço poderoso. Que ao saírmos daqui, Senhor, nesta noite, possamos sair debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e do amor do Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, que as consolações do teu Espírito Santo sejam derramadas sobre cada uma dessas pessoas, que vivam segundo o teu querer e que sintam, ó Deus, arder o seu coração de desejo para glorificar o teu santo nome.